O sonho ainda está vivo. O Bahia tenta chegar pela primeira vez na semifinal da Copa do Brasil. Passar pelo Grêmio significa virar a chave na temporada. É vencer para sair da crise e pensar em algo grande. A campanha começou com uma goleada contra o Jacuipense, 4-1 em Pituaçu. Depois, o Bahia passou sufoco contra o modesto Camboriú de Santa Catarina. Biel, com esse golaço, garantiu a vaga na terceira fase. Contra o Volta Redonda, a Copa do Brasil passou a ser definida em 2 jogos. O Bahia venceu no Rio por 2-1 e passou com tranquilidade na Fonte Nova, 4-0. O Bahia chegou às oitavas de final para enfrentar o Santos. O time baiano fez uma boa partida na Vila Belmiro. O 0-0 em São Paulo deixou a disputa aberta para a Fonte Nova. E dentro de casa foi emocionante. A decisão foi para os pênaltis. Marcos Felipe foi o herói tricolor e o Bahia passou pelo Santos por 4-3. Contra o Grêmio, o primeiro jogo foi bem disputado. O time de Renato Paiva fez um bom primeiro tempo, mas foi no início do segundo que Everaldo marcou para o tricolor. Só que o gol no fim de Cuiabano tirou a vantagem do Bahia. Quem vencer passa para a semifinal. Um novo empate e a decisão vai para os pênaltis. Pois é, meus amigos, campanha interessante do Bahia até aqui, quartas de final mais uma vez e agora tentando pela primeira vez chegar numa semifinal, mas tem um componente importante aí para buscar essa classificação, como eu já comentei com o Léo, Cauli. Dúvida para o jogo, sentiu no jogo de ida aqui em Salvador contra o Grêmio e pelo que tudo está mostrando, né, pelo que tudo está indicando, ele não está 100% ainda para esse jogo. Eu imagino que não esteja. Vocês começariam já com o Cauli, mesmo ali 80%, 70%, 30%, para já 40%. Para já começar naquela pressão, ou guardaria ele como elemento surpresa para o final? Eu estava atentamente aqui ouvindo o bate-papo de William e Léo Santana, e aí ele falava o seguinte, você trazendo esse detalhe que Cauli de repente não está 100%. É uma interrogação, mas assim, é um jogador diferenciado, acima de tudo, o Cauli. Lógico que é um jogo, vai ser um jogo mais pesado, é um jogo que tem a necessidade de uma marcação mais efetiva, uma marcação mais eficiente por parte do Bahia. Mas é um jogador que, além de ser querido pelo treinador, é um jogador que tem muita entrega durante os jogos. Tem muita entrega e, assim, é considerado unanimidade, se é que dá pra gente dizer unanimidade, mas pelo torcedor, se você perguntar hoje ao torcedor, Cauli 80% fica no banco, como você colocou, como um homem surpresa para o segundo tempo, ou já sai jogando? O torcedor vai dizer, não, Cauli tem que entrar de qualquer maneira, mesmo eu brincando aqui, falando 30%, 40%, lógico que não vai colocar a integridade do jogador em risco, mas acredito que Renato Paiva, que muita gente questiona e chama de maluco, às vezes de maluco não tem nada, é muito esperto, vai entrar com o Cauli. Aí, se não entrar com o Cauli, vou começar a desconfiar, viu, Renato Paiva? Eu acho que, diante da importância do jogo ser decisivo, né, de ser um mata-mata, eu acredito que Cauli, mesmo meia boca, digamos, sei lá, 80%, é necessário ele começar o jogo como titular. Cauli hoje é o principal articulador de jogadas no meio de campo do Bahia, né? Ele veste a 8, mas ele é o 10 do Bahia, na verdade. A 10 agora que foi para Biel, muitos torcedores acreditavam que a 10 tinha que ser dele. Porque ele que é o maior criador de jogadas, ele que chega bem batendo de fora da área, finalizando. Então eu acredito que esperar para o final do jogo é muito arriscado. E se quando pensar em colocar ele, o Bahia estiver perdendo? Aí não vai ter mais como correr atrás. Então eu acho que 80%, se Cauli viajou, fazer aquele teste antes no vestiário. Se ele sentir condições de entrar em campo, tem que botar ele titular sim, William. Eu até acho que é uma discussão que a gente levanta aqui, que em relação a Cauli, que
Nem é uma discussão, porque, na minha opinião, o Cauli é titular absoluto. Né? Eu começaria com ele no banco. Já vou polemizar. Eu vou lembrar que sair, eu vou lembrar de vocês. Eu começava o jogo com o Mugni, segurava um pouco mais a situação ali. Como diz Marinho, depois joga Cauli já com o pessoal um pouco mais cansado, para ele conseguir estar no nível ali competitivo, tete a tete com a galera. Eu iria nessa linha, Eu não gosto de começar jogo com um cara que não está 100%. Eu tenho essa filosofia na minha cabeça. Ficar de olho na escalação. Fica naquela sinuca de bico. Vamos lá. Tem torcedor aí que não está querendo saber de Copa do Brasil. Não bota Cauli não, deixa ele pro brasileiro. Porque a gente está ali beirando zona de rebaixamento. A gente está empatando com o Cuiabá fora de casa, não importa. O Bahia, para mim, tem mais time do que o Cuiabá e mesmo assim teve a dificuldade que enfrentou, né? Mas aí tem gente assim, eu prefiro 3 pontos na Série A do que uma classificação na Copa do Brasil, até porque dinheiro o Bahia tem. Mas vamos lá, gente. Você entra numa competição, você vai até o limite. Tá todo mundo aí querendo Copa do Brasil, querendo o título, querendo estar mais à frente do cenário nacional. O Bahia indo para uma semifinal, amigo, vai todo mundo se empolgar, vai todo mundo esquecer 3 pontos de Série A. Victor, esse dilema eu estava até acompanhando ontem, o América Mineiro. O torcedor do América quer que o América já tropece em Copa do Brasil, prestes a passar uma semifinal. Só porque foi para Sul-Americano. Sul-Americano, porque são 3 competições para o América, competições puxadas, e o América, de certa forma, não abriu mão. Não tem um elenco. Foi muito bem no Campeonato Mineiro, se esperava mais do América. E ontem foi com o time misto quando Colo-Colo. Você vê, já está querendo que... Desculpe. Que perca a classificação ou que não vá muito à frente, preocupado com o que Victor disse, preocupado com o Campeonato Brasileiro. O torcedor do Bahia também, de repente, sobre essa questão vai nessa linha. Dos 3 pontos no Campeonato Brasileiro, ou classificar na Copa do Brasil. Eu, um dia desse, vi até um colega nosso aqui na bancada, não lembro quem foi, que disse que era mais importante somar os 3 pontos no Brasileiro do que classificar. Eu discordo. Eu acho que uma classificação hoje para o Bahia, independente de valor financeiro ou não, é uma classificação histórica. O Bahia nunca chegou na semifinal de Copa do Brasil. Sim. O Campeonato Brasileiro ainda tem todo um segundo turno pela frente, o final do primeiro turno, dá para recuperar. Infelizmente, a gente já viu que a briga do Bahia no Brasileirão não vai ser pela Libertadores nem pelo título. Então, dá para recuperar. Então, acho que hoje é um jogo mais importante do ano para o Bahia. Passando hoje, vai fazer história. Agora, eu até perguntei para a Paiva, na última coletiva aqui em Salvador, né, no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Grêmio, a importância o tamanho do desafio, melhor dizendo, de enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. É um time que naquela altura estava invicto há quase um ano, acabou perdendo a invencibilidade para o Botafogo, mas, diga-se de passagem, o Grêmio fez um ótimo primeiro tempo, pressionou muito o Lucas Perry, fez uma noite impressionante, realmente, grandes defesas, perdeu a invencibilidade o Grêmio, mas ainda assim só perdeu para o Bahia lá em Porto Alegre uma vez em 23 jogos. É um adversário dificílimo para hoje, né, meus amigos? José Ataíde Costa, o mestre José Ataíde, diz o seguinte: você sabe quando o time vai perder? Aí eu falei, não. Ele falou, quanto mais o time ganha e tem tabu, tá perto desse tabu ser quebrado. Então eu vou nessa linha, dizer Ataíde. O Grêmio com essa sequência, lógico, perdeu aí para o Botafogo, mas acho que eram 25 partidas, 19 vitórias que o Grêmio tinha lá na Arena do Grêmio. E esse tabu frente à equipe do Bahia, mas é acreditar. Se o torcedor do Bahia, o elenco do Bahia, é tabu, é difícil vencer o Grêmio jogando em Porto Alegre, e for com esse pensamento e não encarar que é possível, não será possível. Então tem que pensar exatamente que pode voltar à classificação. O Grêmio é muito difícil em casa, como a gente está falando. E, além de tudo, o Grêmio é um time copeiro, né? É um dos maiores campeões da Copa do Brasil. Claro que vai ser um jogo muito difícil para o Bahia, mas não se escolhe adversário e o jogo é jogado. Sim. Quando o Bahia pegou o Palmeiras aqui, a gente também saiu aqui, eu mesmo, sem expectativa nenhuma, e o Bahia venceu. Então, tudo é possível lá hoje à noite. Agora, quando eu perguntei isso a Paiva, ele citou 2 coisas. Primeiro, que era tão difícil quanto ganhar do Palmeiras aqui. Exato. Palmeiras que vinha invicto e o Bahia ganhou. E segundo, que o desempenho que o time está mostrando, lutando contra o Grêmio, sendo superior na opinião dele, e acho que realmente não foge muito disso, em 3 dos 4 tempos que teve, né, nesses 2 últimos confrontos contra o Grêmio, isso dá esperança, isso dá crédito para que o time busque essa classificação. Queria saber se vocês concordam com esse argumento aí do Mister, se vocês se deixam convencer por esse discurso aí, ou vocês acham que ele tá viajando um pouco aí. Eu me permito me convencer com esse discurso dele. Sabe por quê? Porque principalmente as 2 últimas partidas, são 3 para... você citava aí 6 tempos, na verdade? 4 tempos. 4 tempos. E o Bahia teve a força equiparada com a força do Grêmio. Acabou se desligando, a gente falar na questão da intensidade do Grêmio no abafo, os últimos minutos de jogo, mas por descuido. O Victor colocava, Léo falava também aqui, que por desatenção o Bahia acaba tomando gols, principalmente no fim de jogo, no fim das suas partidas. Mas assim, o Bahia se encarar frente a frente,
pelo futebol. Marinho ontem falava, um Santos mequetrefe, um Santos... Eu discordo totalmente, eu estava atento ontem acompanhando o programa, totalmente, porque o Santos é sempre Santos, o Santos é sempre muito forte. E Copa do Brasil... que vão trazer o Jean Lucas. E Copa do Brasil é sempre uma competição diferenciada, que o pequeno pode se tornar grande e o mais frágil, teoricamente, Léo, pode chegar, e o William pode chegar e encarar. A gente fala assim do Bahia como se o Bahia fosse anão, fosse pequeno. E, na verdade, o Bahia é grande. Aí eu tenho muito cuidado no que a gente está falando, porque dá a transparecer que é uma fragilidade muito grande em relação ao Grêmio. O Grêmio é favorito, é superior, mas o Bahia é gigante. E o Bahia pode, tranquilamente, com muita força e vontade, não tão tranquilamente, mas superar o Grêmio mesmo em Porto Alegre. Mas vocês não acham que, em questão de momento, o futebol jogado hoje, existe um desnível grande entre as duas equipes? Existe um desnível, mas é isso que eu... Desculpa, Léo, mas é aí que eu falo em relação à Copa do Brasil. Se fosse no Campeonato Brasileiro, eu jogaria todas as minhas fichas no Grêmio, mas por se tratar de Copa do Brasil, uma competição mata-mata, uma competição diferenciada. Léo colocava aqui agora há pouco que, na opinião dele, e eu concordo, é o principal jogo do ano para o elenco. Então tem todo um fator motivacional que pode fazer a diferença, além do futebol apresentado. Verdade. E eu acredito que esses 2 jogos aqui na Fonte Nova, apesar de terem sido em Salvador, trouxe um alento para o torcedor do Bahia, né? Porque o elenco do Grêmio realmente melhor do que o do Bahia. O Renato Gaúcho já tem um domínio maior sobre o time do que o próprio Renato Paiva. Porém, esses 2 jogos aqui na Fonte Nova mostraram que o Bahia é capaz de conseguir um bom resultado lá em Porto Alegre. Por quê? Conseguiu equilibrar as ações, perdeu um jogo num detalhe por 2-1, um gol nos acréscimos e deixou escapar um resultado positivo, também um gol nos acréscimos. Ou seja, conseguiu equiparar com o Grêmio. Então, hoje... Com detalhe, desculpa, com detalhe do torcedor. Sim, com detalhe do torcedor. Né? Tem esse detalhe. Não, óbvio. Claro que aqui em Salvador torcida, tem esse adendo, né? Mas é isso, acho que é importante o Bahia se postar bem hoje, como eu falei no começo, que saber sofrer, que dá para trazer um bom resultado assim lá de Porto Alegre. O termo é esse, saber sofrer. Saber sofrer. Exatamente. O termo é esse aí. Inicialmente, o Grêmio vai dar uma observada no Bahia, em como o Bahia vai estar escalado e como o Bahia vai estar se comportando no jogo. Se o Bahia tiver muito para trás, muito linha baixa, o Grêmio vai se aproveitar disso. O Grêmio vai querer jogar no erro do Bahia também, porque a gente já está vendo, todo mundo estuda o adversário nos últimos 10 jogos, campanha inteira, e o Grêmio sabe que o Bahia erra muito na saída de bola. A gente viu os gols contra o Fluminense, lá no Maracanã. Aqueles gols foram terrivelmente abobalhados. O tema é esse. A gente viu o gol do Cuiabá, o pênalti bobo. A gente viu o gol do Grêmio quando ele ganhou na Fonte Nova. Então, o Renato Portaluppi, ele sabe que o Bahia tem erros de comunicação, de passe no meio de campo, que tem saídas de bola precipitadíssimas, mas ele também sabe que o Bahia consegue equiparar as forças durante o jogo. Se o Bahia conseguir segurar o Grêmio nos 20 primeiros minutos, a gente pode ter muita coisa boa sendo construída. Sobre Cauli, aí eu volto naquela questão. O Cauli, eu guardaria ele para o segundo tempo. Tá 2-2, então. Não, ele fez uma pergunta. Eu guardaria o Cauli para o segundo tempo, eu guardaria. Então, 2-2. Para sofrer. Vai sofrer no primeiro, vai sofrer o jogo todo. Com o Cauli ou sem Cauli, vai sofrer. Cauli não vai ser aquele jogador bugado e vai pegar a bola do campo de defesa e vai sair driblando todo mundo. Mas ele vai ser uma peça a mais nesse meio de campo no quesito de criatividade. Guardava o Cauli para o segundo tempo, porque se o Bahia conseguir segurar um 0-0 no primeiro tempo, meu amigo, a pressão vai toda pro Grêmio nos 45 minutos finais. Estou contigo nessa, mas além do Cauli, que é dúvida, o técnico Renato Paiva tem 3 baixas certas para esse jogo, né? Mingote e Tassiano já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes, o Tassiano pelo próprio Grêmio não podem jogar hoje, e também o Chaves, que está suspenso. Para o lugar do Chaves já tem um nome certo, Rian, inclusive ele falou com a imprensa ontem, vamos ouvir. Essa será a terceira vez em menos de 2 semanas que Bahia e Grêmio vão se enfrentar. E agora está em jogo uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil e R$9 milhões. Para a partida, o esquadrão já tem 3 desfalques certos. Tassiano e Mingote não jogam porque já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes, enquanto Chaves está suspenso. Para o lugar do equatoriano, Rian deve ser escolhido. Cria da base tricolor, o lateral de 21 anos encara a partida desta quarta como a mais importante da carreira. Cara, eu acho que gera um pouco de ansiedade, sim. Mas é uma ansiedade boa, aquele frisão na barriga gostoso.
Sei da responsabilidade que é, mas sei a oportunidade que eu tô tendo também. Então eu vou levar isso para um lado bom e, se Deus quiser, eu vou aproveitar a oportunidade da melhor forma. Nos 2 confrontos recentes, o Grêmio está levando a melhor sobre o Bahia. Pelo Brasileirão, venceu por 2-1. E no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, arrancou um empate por 1-1. Com o detalhe de que nas 2 partidas, o tricolor gaúcho marcou nos acréscimos do segundo tempo, algo que o Bahia espera que não se repita em Porto Alegre. Nos últimos jogos, a gente tomou, eu acho que nos últimos 2 jogos contra eles, a gente tomou o gol no finalzinho do jogo. Então a gente tem que concentrar no final do jogo, tem que concentrar nos mínimos detalhes, para não acontecer o que aconteceu nos últimos jogos. E dar o nosso máximo dentro de campo, cara. Porque, querendo ou não, é a semifinal de Copa do Brasil. Então a gente tem que dar carrinho, a gente tem que se dedicar. Porque a gente tá indo em busca da classificação lá dentro da casa do adversário. O Bahia está disputando as quartas da Copa do Brasil pela 8ª vez. Nas 7 anteriores, o esquadrão acabou eliminado. E 3 dessas quedas foram diante do próprio Grêmio. Mas agora o elenco tricolor quer fazer valer essa revanche para comemorar uma classificação inédita às semifinais do torneio. A gente sabe que a gente tá tendo pouco tempo de descanso. E sabemos também que a gente nunca classificou para a semifinal da Copa do Brasil. A gente está concentrado, a gente está junto para ir lá amanhã e fazer história e sair com a classificação. Pois é, meus amigos, queria saber de vocês dessas baixas, né? Mingote está fora, ou seja, Everaldo muito provavelmente será o titular. O Tassiano também não pode jogar e o Chaves, esse muitas vezes as pessoas até comemoram por não estar em campo, né? Porque não vem fazendo uma boa temporada. Então eu queria saber de vocês, o Bahia ganha com a entrada de Rian e qual o peso da saída de Tassiano e Mingote? Eu pensei isso aqui quando falou 3 desfalques. 3 desfalques não, na verdade um desfalque e 2 reforços, porque Tassiano faz falta, obviamente, né? Não dá para discutir. Mingote, eu prefiro o Everaldo. Ah, mas Everaldo vive uma crise, não faz gol. Eu prefiro o Everaldo. Chaves, infelizmente, o jogador não se adaptou, o jogador foi contratado a peso de ouro, o jogador chegou em Salvador e não entendeu, talvez, a grandeza do Esporte Clube Bahia, ou pela ansiedade até de desempenhar suas atividades, não consegue, porque também tem essa questão, quando a gente está muito ansioso, e o Rian falava em entrevista coletiva, você está muito ansioso, com muita vontade, a tendência também de cometer erro é muito maior. Em relação a Rian, é a grande oportunidade, é o jogo da vida dele, é o divisor de águas, na verdade, porque um Bahia que pode chegar a uma fase inédita em sua carreira, em sua história, que é uma semifinal de Copa do Brasil, ele tendo essa oportunidade, um jogador jovem, tem um potencial muito grande, tendo a oportunidade, faz uma grande partida, ele vai ali passar a ser um jogador de confiança, mesmo não assumindo a posição de titular, mas passa a ser um jogador de muita confiança do técnico, que sabe que no momento da necessidade vai ter com quem contar, vai poder contar diretamente ali com o jogador. Então, Rian tem a grande oportunidade, os demais aí, o que eu citei, alguns reforços e um desfalque. Por falar em reforços, trazer importante que Matheus Bahia, né, e o Iago Felipe viajaram com a delegação, voltam depois de longo tempo de lesão. São mais 2 peças, queira ou não queira, para o treinador. Eu acredito que devem ficar no banco de reservas ainda estão sem de jogo. Levaram mais para a questão de grupo. Caso o próprio Rian cite alguma coisa, o Matheus Bahia pode ser aproveitado. O Iago Felipe para essa questão de fim de jogo, segurar pela experiência. Mas acho interessante, a gente estava assistindo aqui o Rian falando, como o garoto da base, ele surge agora como solução, né, para todos os problemas da lateral esquerda do Bahia. Porque o clube investiu 18 milhões no Chaves, ele não correspondeu. O Matheus Bahia, o torcedor do Bahia, não aguenta mais 3 anos de Matheus Bahia aqui, provando o que nunca se prova. E aí chega agora o garoto, o Rian, o menino da base, tem a oportunidade, agarra, tem um friozinho na barriga, que é normal, Juventude ainda, um jogo decisivo desse. E a gente está torcendo para que ele desempenhe um bom futebol hoje. E vem o Camilo, né? E vem o Camilo agora, então. Vão ficar 4 laterais. nomes na 4 lateral. nomes. O destino de Chaves é o Bahia tentar negociar, arrumar alguém besta, como o Grupo City fez aí, e mandar ele embora. Mas é isso, vamos ter confiança no Rian e dar uma força pro garoto aí, que ele desempenhou um bom futebol nessa noite. Só que Chaves foi um jogador que foi exigência de Paiva porque foi campeão com ele. Foi, não dá Aí vale. eu me pergunto, como? É um jogador que Vou te dizer, eu acompanhei a final da Sul-Americana do ano passado, Del Valle São Paulo, e Chaves jogou muita bola. Muito, Rapaz, exatamente. Então tem que mandar esse cidadão para um retiro Foi espiritual. a adaptação. E ele jogava muito avançado lá também, né? Ansiedade, Sim, o jogador, mas Ele às vezes aparecia até como ponto. falso 9. Isso, era. Ele Imagina. entrava, era Ponto. impressionante, impressionante. Não tá conseguindo, né? Aí eu fico pensando assim, como é que vai ser esse meio de campo do Bahia, né? Se Iago, que tá fora há um tempão, começar
No banco de reserva vai ser o quê? Rezende, Acevedo e Mugni. E Mugni, isso. Imagine só. Rezende, Acevedo e Mugni. Esse vai ser o meio de campo. Se ele for no esquema do 4-3-3. E sem Cauli. Sim. E sem Cauli. Mas eu acho que Mugni tem melhorado, né? Ele passou um tempo sem ser utilizado, mas esses últimos jogos que ele entrou, eu gostei da apresentação dele. Acho que ele é seguro. Com certeza eu achava que, na verdade, Mugni estava sendo mal utilizado. Porque Mugni terminou ano passado na Série B sendo um dos principais jogadores do Bahia. E aí chega esse ano, não tem mais oportunidade. Então, ele estava sendo mal utilizado. Eu acredito que Mugni tem condições, sim, de assumir a linha de campo. Fatalmente ele será utilizado hoje. Se Cauli começar, ele vai ser usado no segundo tempo, porque Cauli não deve aguentar os 90. Se Cauli não começar, o titular deve ser Mugni. Então, hoje ele fatalmente deve ser utilizado, pelo menos eu acredito. Outra questão de Mugni. Ele é bom na bola parada. Sim. Isso é uma das armas que o Bahia provavelmente vai usar hoje. Lance de bola parada é crucial para você quebrar o esquema do adversário que está querendo mandar no jogo. Né? Se acontecer, meus amigos, a arma aí para esses lances de escanteio, de falta, frontal, a meta do goleiro do Grêmio, vai ser o Lucas Mugni. O último gol de bola parada, se eu não me engano, do Bahia foi de Mugni de falta, assim. Ano E passado. contra o próprio Grêmio, ele quase fez um olímpico. Sim. Seria um golaço.